Marcos capítulo 2. Está escrito assim, irmãos, do verso 1 a seguir. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele... Essa cidade de Deus sarar essa nação é Jesus. E Jesus hoje, ele está em casa. Alguém pode dizer amém? Na sua casa, na minha casa, dentro de nós. Aonde tem um homem de Deus, ali Jesus está. Aonde tem uma mulher de Deus, ali Jesus está. Só a Fafi está entendendo. Obrigado pelo teu amém, Fafi. Oh, meu Deus, vamos lá. Aonde tem um homem de Deus, ali Jesus está. Aonde tem uma mulher de Deus, ali Jesus está. E Jesus então está nesta cidade. Ele trabalha no banco, ele trabalha na construção civil, ele trabalha no hospital. Jesus ele está em toda essa cidade, irmãos. E as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão precisando de um milagre, quando eu digo perdido, não é perdido geograficamente, é perdido porque não sabe onde vão passar a eternidade, é perdido porque não acreditam na eternidade, perdido porque não conhecem Jesus, perdido porque pensam que Jesus é uma religião, perdido porque pensam que Jesus não se importa com eles, perdidos porque pensam que Jesus é aquele crucificado, que está lá nos templos religiosos onde eles estão colocados, perdidos porque carregam uma cruz com Jesus crucificado, perdidos porque Jesus não conseguiu entrar dentro do coração deles, não porque Jesus não quis, mas porque eles não o receberam. Jesus, ele está na sua cidade, e a sua cidade sabia quem ele era. E essa é uma das coisas que mais me preocupa quando eu vim para Dourados, e até hoje, já passou mais de 10 anos. Eu dizia para minha esposa naquela época que eu queria que as pessoas com quem eu convivi, as pessoas com quem eu fiz farra, as pessoas com quem eu bebi, que de alguma maneira eu pudesse mostrar o meu Senhor para elas. Já faz alguns anos que eu estou aqui. E eu penso que a única maneira deles conhecerem Jesus é através de alguém que conheça Jesus. Eu conheci, por exemplo, o pastor que eu citei agora há pouco, lá do Rio de Janeiro. Nunca vi ele, nunca nem soube dele. Mas o pastor Domingos chegou e falou: Géder, vamos comigo. O pastor Josué foi o Domício. Foi muito bom a amizade. Para quem que você vai apresentar Jesus mesmo essa semana? Para quem que você vai apresentar Jesus esse mês? Porque Jesus precisa ser conhecido, e quem conhece Jesus, eu fico muito feliz de apresentar o Domício, o pastor José Rodrigues, que são pessoas que eu entendo que são mentores. Eu fico muito feliz de apresentar vocês, todas as vezes que vocês já estiveram perto de mim, quando estou com alguém, eu apresento: esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, para alguém que é importante, porque quem anda comigo é muito importante. Deixa eu falar um negócio para você, diante do Espírito Santo: vocês para mim são mais importantes que o pastor José Rodrigues, sabiam? São mais importantes que os pastores que eu tenho como referência, porque vocês que sentam e me ouvem, a coisa vai mudar um pouquinho, porque vocês vão ouvir muita gente aí, aleluia, glória a Deus, porque você que conhece esse indivíduo aqui,
conhece bem, você sempre está aí. Então vocês tornaram-se importantes para mim. Mas as pessoas com quem você convive, que ainda não tem Jesus, eles precisam conhecer Jesus. E quando Jesus estava na casa dele, muitas pessoas iam para lá. A Bíblia fala de uma multidão. É interessante que entre essas pessoas destacou-se algo que é a história que eu pretendo conversar com você nessa noite. Entra então aqui a figura de um paralítico. O paralítico, ele não consegue andar, está claro, todo mundo sabe que o paralítico não anda. Ele se move através de moleta, de cadeira de rodas, alguém carregando, se arrastando. Lá em Curitiba, na 15 de novembro, uma avenida que é um calçadão em Curitiba, lá tem um sujeito que ele se arrasta em cima de um papelão há muitos anos. Muitos anos. Depois de um dia eu vi na internet um camarada que se arrastava na beira do asfalto assim, e ele tinha as pernas encoídas assim. Aí um dia os policiais chegaram perto dele. O policial faz milagre, viu? Eu vi. E o policial começou a conversar com o cara e arrancaram as calças dele, a perna do cara levantou, o cara começou a andar, irmão. Ele vivia de explorar essa situação de aleijado. E o sujeito levantou ali. Então esse cara, ele é também um aleijado, se passando por um aleijado, se passando por um paralítico. Esse homem que está na nossa história, um paralítico, e a Bíblia descreve que ele era um paralítico que tinha amigos, ou tinha pessoas que se importavam com ele. É aqui que entra os 4 amigos. Eu digo sempre que a vida é feita de relacionamentos. É muito bom você ter relacionamentos, pessoas com quem você pode contar em vários lugares, em várias situações, em várias cidades, onde você tem alguém que você possa contar. E esse paralítico ficou sabendo então que Jesus tinha chegado. E a Bíblia não descreve, mas eu imagino ele mandando um WhatsApp para os 4 amigos. Vamos atualizar o negócio, né? Escuta, eu estou sabendo que Jesus chegou em casa. Dá para vocês virem aqui em casa? Vem aqui, vamos montar nosso grupo aqui, para vocês me ajudar. Hoje Jesus chegou e eu quero ir lá na casa dele. A Bíblia fala que ele tinha uma cama, uma maca. Esses 4 homens vieram até o paralítico. É interessante, irmãos, eu e você conhecemos muitos paralíticos que andam de bicicleta, de moto, de carro, a pé, de ônibus. Paralíticos espirituais são aqueles que frequentam os templos, os auditórios evangélicos, que frequentam a religião, que participam da religião, mas eles não são salvos, eles não frutificam, eles não obedecem, não submetem, eles dizem assim: eu sirvo do meu jeito, eu vou para a igreja do meu jeito, é do meu jeito, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O paralítico espiritual, ele não consegue frutificar, ele não consegue responder a Deus, mas ele até quer. Por outro lado, tem paralíticos que estão nos bares, nas boates, paralíticos que estão numa vida de pecado, e além de serem paralíticos, são cegos, porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Paralítico, cegos, mãos atrofiadas, porque não servem ninguém. Entenda bem que quando você diz servir a Deus, se você não servir pessoas, você não está servindo a Deus. Diga forte isso comigo: quem não serve pessoas, não serve a Deus. Quem diz servir a Deus e não serve pessoas, está mentindo para si mesmo. Então não tem esse negócio de eu não sirvo ninguém, pessoas é problema. Se tem alguém que sabe desse negócio aqui, mais do que todo mundo aqui, talvez seja eu. Eu sei que pessoas são problemas, e só a graça de Deus mesmo para a gente entender e amar pessoas, sobretudo aquelas que não correspondem, não são recíprocas àquilo que você propõe, não dão uma resposta. Os paralíticos espirituais precisam de ajuda, eles precisam de homens e mulheres de Deus que tenham fé, precisam de pessoas que queiram estender a mão e ajudar. Quando eu olho para a Bíblia dizendo que eles foram ter com Jesus levando um paralítico, levado por 4 homens.
quando eles chegam na casa de Jesus, a Bíblia diz que não conseguiram entrar, porque tinha uma multidão. A multidão vem a ser esses obstáculos, situações do cotidiano, que estão conturbando, que estão trabalhando para que as pessoas não cheguem até Jesus. Porque Jesus estava aqui, a multidão estava aqui, e lá o paralítico querendo entrar. Eles foram e não puderam entrar por causa da multidão, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. O que é essa multidão na sua vida? Por exemplo, caso você seja um desses 4 amigos, isso me faz lembrar de que quando Jairo, ele estava pedindo para Jesus curar sua filha, ele estava indo com Jesus para a casa dele. Nesse momento uma mulher para conversar com Jesus. Ela fica conversando ali e Jairo fica olhando Jesus. Jairo estava esperando. Jairo poderia olhar: essa miserável está impedindo o meu milagre, ela está interrompendo o meu caminho. Mas ele ficou esperando. Agora você imagine comigo, quando chegam pessoas da parte de Jairo, dizendo para ele: ó, não incomode mais o mestre não, sua filha já morreu. Jairo olhou para Jesus na hora. O importante, irmãos, é que por mais terrível que seja a notícia, continue crendo. Crer quando há um sinal de vida, quando há uma esperança, beleza. Mas quando Jairo recebeu a notícia: tua filha morreu, ele: Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: não temas, crê. Crê. Tipo assim: eu estou aqui. Ei, olha para mim, eu estou com você. Eu estou aqui. Isso me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, e chegando lá, essa é uma outra, chegando lá, tinha uma multidão, e ela também não pôde chegar em Jesus. Lembra dela? Mas ela entrou no meio da multidão, ela não permitiu que a multidão impedisse ela, até que por fim ela toca em Jesus. Isso me faz lembrar de um sujeito baixinho que tem na Bíblia. Quem lembra o nome dele? Zaqueu, esse sujeito aí, que também queria Jesus, que também queria ter um encontro, que precisava ver Jesus mais uma vez. Eu acredito, e eu creio que alguns também acreditam, que ele participou de um jantar com Jesus e ele queria ver Jesus de novo. Mas quando ele chega lá onde Jesus estava, o que estava acontecendo? A multidão também não deixou Zaqueu ver Jesus. Em 3 situações a multidão aqui está sendo um impedimento. 3 situações para citar. Porém, olha que interessante, nos 3 casos citados, a multidão foi um obstáculo de momento, porque a perseverança das pessoas fizeram com que elas chegassem até Jesus. O que pode ser um obstáculo para você hoje? O que pode impedir você hoje de chegar até Jesus? Ou, no caso dos 4 homens, o que é que está impedindo você de ajudar as pessoas? O que é que está impedindo você de abrir a porta como Jesus abriu? O que é que está impedindo você de ser, e agora eu vou contextualizar, um anfitrião? O que é que está impedindo você de ser um facilitador? De ser esses 4 homens demonstrados aqui: fé, atitude, perseverança, determinação. Porque quando a multidão vem, está ali atrapalhando, eu fico imaginando o paralítico olhando para eles, eles olhando para o paralítico. E agora? Vamos para casa? Vamos voltar outro dia, quando ele estiver menos ocupado? E eu penso que um deles, ou até mesmo o paralítico, a Bíblia não descreve, a verdade é que diz que eles
não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. Não foi o paralítico. Paralítico é paralítico. Os amigos, eu penso que 2 subiu. Se era telha, se era palha, a gente não lembra, não sabe como que é, melhor dizendo, né? Não é lembrar. Mas tiraram ali em cima. E eu fico imaginando Jesus ali de dentro da casa, olhando o telhado da casa sendo destampado, aberto. De repente, desce na frente de Jesus. Eu fico imaginando essa cena. Você já parou quando você leu esse texto? E você já imaginou essa cena? Como seria essa cena num filme? Os caras abrindo o telhado da casa, tirando o trabalho que deu para subir o paralítico. 2 embaixo, 2 em cima, eu penso que seria assim. E depois para descer, como que seria? O paralítico dizendo, cuidado, não vão me derrubar. A determinação desses 4 homens, irmãos, precisa ser a determinação da igreja de Jesus hoje. Quem pode dizer amém? A determinação desses homens, a perseverança, a persistência, a atitude, a fé em não desistir do paralítico, precisa ser a atitude da igreja hoje. Quem diz amém? Quem sabe você seja a figura de Jesus? Quem sabe você seja o paralítico? Quem sabe você conheça um paralítico? Ou conheça muito mais? Quem sabe você seja um dos 4 homens que representa aqui a igreja? Quem é você nessa história? Você pode fazer algo por um paralítico? Ou você é o paralítico? Como eu disse, paralíticos querem andar, mas não conseguem. Não basta ter força de vontade no caso de um paralítico, é preciso ter fé. E se tem algo que esse paralítico tinha, era a fé. E assim tem um monte de gente paralítico que você conhece. Tem um monte de gente que você conhece, paralíticos. Eles não vão para a sinagoga, eles não vão à mesquita, eles não vão lá para o auditório do Ouvir e Crer. Ei, mas eles vão aonde você está. Quem tem Jesus aqui, irmãos? Levanta a mão, quem tem Jesus. Senhor, que todos os paralíticos dessa cidade olhem para essas mãos. Aí a pessoa já baixa. Que todos os paralíticos olhem para essas mãos, Senhor. Não, pastor, peraí que o negócio é mais estreito. Nós precisamos ser usados por Deus. Precisamos influenciar essa cidade. Quando mais eu leio a palavra de Deus e eu vejo as pessoas com quem Deus se relacionava, eu vejo eles errando, eu vejo eles acertando. Olha que eu olho para esse texto e vejo 4 homens levantando um sujeito, fazendo ele descer na frente de Jesus. Eles fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus viu a fé de todos, mas Jesus percebeu que o paralítico é que precisava de um milagre. Pastor, eu preciso de um milagre. Jesus está vendo a fé. E Jesus é interessante que ele fala, estava e fazendo a abertura, baixaram o leito e em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados são perdoados. Quando eu vejo isso, e isso acontece em outras histórias, onde Jesus fala para as pessoas que precisavam de um milagre, Jesus, em vez de falar do milagre, ele fala, seus pecados estão perdoados. O grande problema das pessoas, irmãos, a doença das pessoas não é a sua paralisia. No caso desse homem aqui, era o pecado na vida dele. A mulher adúltera, Jesus falou para ela, vai, não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. A mulher que samaritana não conversava, os judeus não conversavam com eles, mas Jesus conversou, e Jesus ganhou aquela mulher, e Jesus falou para ela, mostrou para ela, e ela foi e trouxe a cidade. É simples assim, quem tem um encontro com o Senhor, Ele mostra o Senhor. Quanto mais a gente entender, que quem se relaciona com Deus, que quem anda com Deus,
vai se relacionar com pessoas. E quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, eu vou ter que ajudar os paralíticos da vida. Isso vai me custar. Isso vai me dar trabalho. Ajudar pessoas vai tirar você do comodismo. Quem sabe eu falo aqui hoje para paralíticos e falo para pessoas que têm a fé que esses 4 sujeitos aqui tiveram. Quem é você nessa história? Quem somos nós nessa história? Em que isso se enquadra aqui na minha vida? Por que eu estou ouvindo isso essa noite? Porque eu entendo que milagres vão acontecer através das nossas vidas. Pessoas vão ser restauradas através da nossa vida. E eu penso, o quanto deve ter sido lindo. Chegaram carregando o sujeito, irmã Joyce. Chegaram carregando ele. E agora saíram os 5 andando. Cara, você está andando. Imagina comigo isso. Por outro lado, irmãos, tem muita gente doente. Muita gente doente, leprosa. Lembra daqueles 10 sujeitos doentes, leprosos? A Bíblia diz que quantos foram curados? Os 10. Mas sabia que só um de verdade foi curado? Não foi 10? Porque o que foi curado, os 10 foram curados por fora, mas não entenderam a cura interna. E tem muita gente assim, servindo a Deus externamente, mas quando vai mexer com eles por dentro, o sujeito que foi curado, ele voltou, Adriano, ele voltou lá onde Jesus estava, e a Bíblia diz que ele adorou. Então na verdade não foram 10 curados, foram 1. Um foi curado. Mas a Bíblia diz que foi os 10, pastor. Quando Naamã precisou descer e mergulhar 7 vezes, a cura de Naamã começou porque ele resolveu obedecer. Quando ele resolveu obedecer. A cura desses 10 começou quando eles também resolveram obedecer, porque a Bíblia diz que indo eles foram curados. Em outras palavras poderia ser assim: e obedecendo eles foram curados. Tem cura quando a gente obedece a palavra. Tem libertação quando a gente obedece a palavra. Conhecereis a verdade. Conhecer a verdade, irmãos, não é assim: graça e paz, prazer conhecê-lo, que bom te conhecer. Não, o conhecer vem de um termo relacionado com intimidade. Quando você lê em Gênesis, lá no comecinho, que tem a primeira vez a palavra conhecer, e Adão conheceu Eva. Talvez na sua Bíblia está escrito, e Adão coabitou com Eva. Na linguagem de hoje está escrito, e Adão fez sexo com Eva. Então conhecer fala de intimidade. E tereis intimidade com a palavra e sereis libertos. É isso que está dizendo lá. O problema é que muitas pessoas continuam paralíticas. Outro dia pensando sobre várias pessoas que saíram daqui, que não estão mais aqui, que se perderam, estão hoje perdidas. E eu pergunto, por que, Senhor? Eu me dediquei a elas, eu gastei tempo com elas, por que elas foram embora? Sabe o que o Senhor deixou claro para mim? Você se relacionou com elas, mas não ensinou elas a se relacionar comigo. Horas, irmãos, né, amor? Horas. Casamentos, horas. Pessoas, horas. Como o Ricardo pregou aqui outro dia, lambendo ferida. Como a gente gosta de que lambam as feridas. A gente não, porque esse negócio aqui a gente já é sarado, em nome de Jesus. Horas. Portanto, é muito importante que você entenda que eu posso te ajudar no começo, trocando suas fraldas, lavando sua chupeta, dando uma madeira na sua boca, mas enquanto você é um bebê espiritual, chega um momento, se vira. Como assim, pastor? Entenda. O apóstolo Paulo fala, eu era menino, pensava como menino, andava como menino, falava como menino, mas agora eu sou maduro. Agora eu sei andar. Já pensou, Valdir, você tendo que ensinar o Jean? Vem cá, filhinho, papai. O Jean chega, papai, tô.
Mas o Jean tem 1 aninho. Aí o Jean chega com 20 anos. Ei, pai, vamos ali no banheiro, tem que me dar um trato. Seria preocupante? Só que na vida espiritual tem um monte de gente assim. Vovô, vovó, papai, mamãe, patolha, fiz cocô. Fez uma lambança no casamento e não consegue resolver. Por quê? Porque é orgulhoso, porque é desobediente. Paralíticos, são doentes, não dão resultado. Está indo, a palavra de Deus está dizendo uma coisa, ele está fazendo outra. Está indo para o caminho errado. O pastor chega e fala: esse não é o caminho, está errado. Passa alguns meses, está lá sofrendo no caminho. Lembra? Por que eu tinha... A minha vontade, lembra quando eu falava? Lembra? Quando a gente... Deus não põe um pastor à toa na sua vida não, irmãos. Até porque eu não sou pastor que fala que acha. Eu acho que, eu sinto que, eu penso que. A palavra de Deus diz. Pronto. É isso. Ser curado por dentro e por fora. O paralítico, além de ter as suas pernas funcionando a partir daquele dia, por causa do encontro com Jesus, seus pecados foram perdoados. Quantos podem dar glória a Deus? Seus pecados foram perdoados. Dá um aleluia. Seus pecados foram perdoados. Você não é um paralítico. Você não está paralisado por um sistema religioso. Não está paralisado. Pastor, eu estou na sua igreja, nunca esqueço de um sujeito que saiu daqui porque eu não dava oportunidade para ele. Mas esse sujeito mandou a mulher tomar naquele lugar e queria pregar aqui. Esse sujeito xingou a esposa de filha da e queria pregar aqui. E eu sabia. Falei: sujeito, como é que pode um negócio desse? Não tem, irmãos. Você precisa, como a pastora disse aqui na segunda-feira, você precisa ser luz do mundo, sal da terra. Foi o que ela disse aqui. Você precisa ser inspirativo. Inspira verdade, inspira credibilidade, inspira confiança. Quem conversa você vê Jesus nos seus olhos. Ninguém diz amém. Quem conversa com você, quem anda com você, vê Jesus na sua vida. Como que é isso, pastor? Não é estando todo domingo aqui, mas faz parte. Isso é importante. Quem anda com Jesus, todo dia, toda hora, joga bola, nada, toma banho, come. Para quem está namorando, namora com Jesus presente. Jesus não precisa sair. Jesus não precisa sair a fazer assim. Jesus não precisa ir lá para o cantinho enquanto o casalzinho namora. Vamos, Jesus, para casa agora. Já começa com a vida desgraçada, né? O cara está na igreja, é um santo homem de Deus, a mulher é uma santa mulher de Deus. Em casa, o pastor Jonatas disse aqui: como é que é lá na sua casa? Santo homem de Deus. Cadê o santo homem de Deus? Diga amém. Amém. Aleluia. Como é que é lá na sua casa? Ontem, esse santo homem de Deus, esse santo homem de Deus aqui, olha o dedo aqui, ó. Quase caiu o meu dedo fora ontem. Dá para ver? Dá para ver? Dá sim. Só a Silmara que não vê, irmãos. Ela disse que eu tinha que tocar o reparo, e ela falou assim para mim: e ó, e se não trocar, eu troco, eu dou conta. Aí eu falei: vai ser uma vergonha não trocar um reparo do negocinho lá, do lavatório? Aí ela falou assim: ó, eu posso trocar, amor, mas é uma injustiça. Eu falei: é verdade, Luizão, eu vou lá trocar, ué. Aí eu cheguei, examinei aqueles lavatórios do lado do vaso sanitário, chuveirinho, e o nosso é daquele com água quente, né? Aí examinei primeiro, eu falei: vou ter que desmontar esse negócio aqui. Tirei da tomada, desconectei, Jandir, com todo cuidado. Lembrei de você na hora. O Jandir fala que não pode encostar um no outro, beleza. Tá, desconectei com todo cuidado. Pronto, agora eu vou girar o negócio. Quando eu fui girar o negócio, pegava do lado. Mas não pode. Aí conectei de novo, enrolei a fita isolante de novo, com muito cuidado. Levei um tempão fazendo isso. Conectei lá. Aí eu falei assim: ô, sabe tudo?
Você precisa dizer para mim, porque eu não estou conseguindo. Aí ela foi lá, irmãos. Ó, você vai tirar essa tampinha aqui, vai arrancar esse negócio aqui, você vai ter um parafuso dentro, você tira ele, arranca o reparozinho ali dentro. Deu uma aula. Eu falei, beleza. Eu falei, humilhação, você não dá conta de um negócio desse? Santo homem de Deus, então. Comecei a bufar nessa hora já, não posso esconder isso. Tá bom, vamos de novo. Aí comecei. Eu tenho lá uma ferramenta multiuso. Tem canivete, tem serra-serra, tem quase tudo, irmãos. Quase tudo. E aí eu peguei o canivete, porque a bolinha o chuveiro, os negócios tem no registro, um negocinho que você desrosqueia para trocar reparo, né? Esse não tem, é encaixado. Aí eu tentava, Vanderlei, com um alicatezinho, com um alicate que abre e tem um canivete. Aí eu abri o canivete e tô lá, tec. Depois de uns 50 tec, nervoso já, porque um gordinho ajoelhado no chão encoído, irmão, cansa pra caramba, a barriga não desce, e dói tudo. Aí eu levanto, estou tudo doído, só para você ter uma ideia. E aí eu fiz assim, irmão, rápido. Quando eu fiz assim, o canivete resolveu fechar. E já saí com o canivete e fui lá onde ela estava. É o seguinte, a partir de agora, de hoje, eu vou arrumar quando eu souber arrumar. Não vou mais fazer para te agradar, não. Quem manda aqui sou eu. Eu vou chamar quem eu quiser. E eu já lembrava do Carlos. Graças a Deus eu tenho o Carlos. Eu vou chamar quem eu quiser para resolver o negócio aqui. E não vou mais fazer para te agradar. E quem manda aqui sou eu. E o dedo sangrando, e doendo. Está doendo até hoje. Situações, irmão, para vocês dar risada, para saber o que um pastorzinho passa, irmão, para sustentar o que prega. Aleluia. E depois eu tive que aguentar Juan e Gabriela e Silmara me zoando, né? Tem essa também. E quem manda aqui sou eu. Pronto. Esse assunto está encerrado. Eu não quero ser um paralítico. Eu quero fazer parte desses 4 sujeitos que eles tiveram a ousadia de levar um paralítico para Jesus. Olha para mim, a piada já acabou. Eles tiveram a ousadia. Se isso aqui sair dentro dessas 4 paredes, eu vou excomungar vocês. Excomungar, essa foi doida, né? Esses caras, vamos falar sério, irmãos. Olha, volta para a terra. Eles tiveram a ousadia de... Pense comigo. Você conhece paralíticos, alcoólatras, paralíticos que estão com problema no casamento, paralíticos com filhos problemáticos, paralíticos e paralíticas? Que tipo de paralítico você conhece? Eles só vão ter um encontro com Jesus se você levar eles. E preste atenção. Quando esse texto encaixou no meu coração, eu fiquei tão feliz. E não levou ele para a sinagoga, e não levou ele ao templo, levou para a casa onde Jesus estava. E Jesus está na sua casa. Então quem mora na sua casa com você vai ter um encontro com Jesus. Seus irmãos, seus familiares vão ter um encontro com Jesus. As pessoas dessa cidade, aonde Jesus nos plantou, precisa ter um encontro com Jesus. Eu não sei nessa noite se você é o paralítico, porque o paralítico ele não consegue, ele depende de pessoas. Tem algum problema ser paralítico? Tem. É quando você é paralítico e não aceita que ninguém te ajude. Tem os paralíticos dentro da igreja. É quando você é paralítico e não chama ninguém para te ajudar. Morre afogado, casamento acaba, vai para a droga, vai para o álcool e não chamou ninguém para ajudar. Esse paralítico tinha humildade. Ele tinha humildade, coisa que muita gente não tem. Você pode dizer amém? Muita gente não tem, você concorda? Uma das coisas mais difíceis de ajudar alguém é que essa pessoa é orgulhosa e não quer ajuda.
Quer ver alguém com o casamento todo arrebentado e eu chego para conversar e o cara fala: isso aí eu já sei tudo. Beleza, bonitão, sabe, mas não pratica. O pastor contando que na igreja tem aquelas pessoas que eles são os sabe-tudo. Eu encaixo eles como os fariseus e os escribas dos tempos de Jesus, que Jesus falou sobre dízimos com ele, lembra? Que eu acabei de ler hoje. Eles estão dentro da igreja, eles são sabe-tudo. Sabe-tudo. E um pastor contando que na igreja dele, ela já tinha mais de 50 anos, e há muitos anos naquele sistema, ele quis implantar os grupos familiares na igreja dele, grupo pequeno ou célula, eles chamam de célula lá. E ele chamou esses fariseus, os homens antigos da igreja, todos rejeitaram. Todos rejeitaram. Mas falou assim: mas fica do teu jeito, pastor. Aí o pastor começou a pegar os pequenininhos, entre aspas. Os pequenininhos é aqueles que não tinham uma responsabilidade eclesiástica na igreja. Irmãos, em pouco tempo a igreja estava dobrando de tamanho, porque os pequenininhos estavam trabalhando. Tem pequenininho aqui que vai trabalhar e vai dar muito em nome de Jesus. Não é que a gente é maior, é o nível de responsabilidade. E aí quando a igreja começou a lotar de gente, os homens mais antigos da igreja, as mulheres mais antigas da igreja chamaram o pastor para uma assembleia. Eu estou vendo o senhor colocar aí só esses inexperientes, esses neófitos na fé, que é assim que eles falam na assembleia, né? Enquanto que nós que estamos aqui desde o início, ajudamos a fundar, minha família fundou essa igreja, meu pai deu o terreno, e você está desprezando a gente, pastor. Por que você não coloca a gente para te ajudar? Aí o pastor falou: pela mesma razão que quando Jesus veio, não chamou fariseu e escriba para ser apóstolo. Irmão, se eu tivesse lá no dia, Senhor da glória, que podia dormir sem essa, né? Nessa igreja não tem fariseu nem escriba. O Senhor conta conosco. Uns sabem mais, outros sabem menos. Eu não sei se vocês sabem, mas está aqui, e eu contei isso segunda-feira aqui, e vou contar de novo. O irmão Juca, e eu falo isso para a glória de Deus, o que ele fez, eu chamei ele aqui na frente, só para vocês saberem, eu chamei ele aqui na frente segunda-feira. Falei: Juca, você sabe ler? O Juca falou: não, pastor. Mas ali atrás tem 2 amigos do Juca, eles estão aí hoje? Os amigos do Juca estão aí hoje? Levanta a mão, filho. Levanta, Juca, levanta com eles aí. A outra está aqui também? A outra pessoa? Aquele rapaz lá é discípulo do Juca. Tipo do Juca. O Juca é um homem de Deus para você, não é? Ele falou de Deus para você, não falou? Vamos aplaudir Jesus na vida do Juca e do discípulo. Aleluia! O Juca poderia dizer: então, pastor, eu não vou porque eu não sei ler, pastor. Eu não sei ler, por isso que eu não vou, pastor. Que tipo de desculpa você vai dar? Os paralíticos, o paralítico quando chegou junto com os 4 homens, eles viram a multidão, Vanderlei, não poderia entrar, vamos embora. Mas os 4 tinham atitude, tinham fé, tinham ousadia, tinham intrepidez. E nós não vamos te abandonar. A gente vai levantar esse negócio aqui. E o outro fala: eu vou abrir um buraco lá em cima, e você passa ele para cá. E o milagre aconteceu, porque houve atitude. Não tem milagre sem atitude de fé, meu irmão. Não tem. Por isso nessa noite nós vamos orar. Há uma unção de Deus sobre essa igreja. Nós vamos resgatar pessoas perdidas dessa cidade. Quando eu digo perdido, irmãos, tem gente que não é drogado, tem gente que não é alcoólatra, tem gente que tem a vida tão boa, ele só não tem Jesus.
E às vezes é melhor que muita gente que se diz igreja. Mas eles estão perdidos por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Jesus. Não é justiça própria que salva uma pessoa. O cara paga as contas, é honesto, é justo. Os 10 mandamentos ele segue do primeiro ao último. Respeita a Deus. É tipo aquele jovem rico. Faço tudo. Só que só um homem como você, só alguém como você. Uma das coisas que a multidão representa é o sujeito sem tempo. Tenho tempo para ficar aqui não. Quem já chegou na fila do banco, quando você tirou a senha, teu número era o 169, aí você olhou lá na parede, estava 72. Quem já chegou assim no banco? E você fez o quê? Alguns foram embora, mas os que ficaram até o fim foram atendidos naquele dia. Porque depois que você pega aquela senha, pode fechar o banco, pode dar 18 horas, mas eles vão ter que te atender. Não é assim? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. A gente não pode deixar que a nossa falta de tempo nos impeça de honrar a Deus. Nós não podemos dizer que o nosso trabalho, o cara fala assim, eu não participo disso, pastor, porque eu trabalho. Muitas vezes alguns líderes, quando eu pergunto para ele, pastores, eu trabalho com o conselho de pastor, por que você não vai na reunião, meu irmão? Tenho muito o que fazer, pastor, é uma correria. Aí eu já sou daquele jeito, né? Já digo assim, Valdir, então todos que estão lá são tudo vagabundo, né? Não tem o que fazer, por isso que eles vão, né? Aí o cara olha para mim assim, não, Jadê, não é assim. Eu falei, cara, você está dizendo para mim que você não vai porque você trabalha? É como se alguém falar para mim que não tem tempo para ser facilitador, não tem tempo para ser participante do grupo familiar, não tem tempo para ser anfitrião. Então os que têm, tudo à toa, né? É claro, se você, igual o cara falou, né? Eu estudo, trabalho, cuido da minha mãe doente, no final de semana eu faço inglês e ajudo a limpar a casa porque minha mãezinha não dá conta. Realmente não dá para esse sujeito participar, não dá dele ter uma responsabilidade, mas ele vai para o inferno. Às vezes ele está sendo mais crente que muita gente. Agora, quando é que eu tenho tempo, irmãos, e eu deixo de lado? Quando eu vejo esses homens sendo impedidos por causa da multidão, por causa do telhado, mas Jesus estava ali. Eles não deixaram que a oportunidade fosse embora. Nós não vamos deixar passar essa oportunidade que a igreja entrou agora. Eu sei que dá trabalho, viu? Eu sei que dá, mas eu estou muito feliz pelo que Deus começou a fazer na nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Aleluia! Glória a Deus! Quantos foram abençoados com essa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Então, meu irmão, há uma unção de Deus sobre essa igreja para um novo tempo. Você não é frequentador de um auditório que fala de Deus. Você participa de um grupo de pessoas que amam a Deus, e porque amam a Deus, estão servindo essa cidade em nome de Jesus. Amém? Pode dizer amém? Feche os seus olhos.